Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Saab e estou gravando esse vídeo para te contar um pouquinho de como foi a nossa oficina de musicalização através de instrumentos cotidiáfonos. Para quem não sabe, instrumentos cotidiáfonos são todos aqueles instrumentos musicais que nós construímos, ou confeccionamos com materiais recicláveis ou reutilizáveis que nós encontramos no nosso cotidiano. Daí vem o nome cotidiáfonos. São materiais que geralmente nós descartamos, ou não utilizamos mais, ou que de alguma forma estão danificados e que nós podemos utilizá-los, de uma forma mais lúdica e divertida, reaproveitando, reutilizando esses materiais para confeccionar os instrumentos. Então nós damos um novo significado a um material que já seria descartado ou que não seria mais utilizado. Então agora eu vou explicar para vocês alguns pontos principais de como foi essa nossa oficina. Primeiramente, eu expliquei um pouquinho sobre a musicalidade e a musicalização na infância. Então eu abordei sobre a questão da música. Expliquei que a música é um elemento cultural e que ele está presente na história e no processo de desenvolvimento da humanidade. Então, desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, nós encontramos a música, aliás, em diversas culturas, em diferentes povos, em diferentes tradições. Encontramos a música em diferentes formatos e com diferentes finalidades. Nós podemos perceber também que a música ela é um dos 4 pilares das artes, considerados aí pelo estudo das artes. Os 4 pilares são a música, as artes visuais, o teatro e a dança. Então a música está entre eles. A gente pode perceber que a música é uma das artes, é uma das expressões artísticas fundamentais para a humanidade. E como expressão artística, através da musicalização, na infância, nós podemos trabalhar vários aspectos do desenvolvimento. Esses aspectos podem ser voltados para a aprendizagem musical, referente à teoria ou à prática mesmo de algum instrumento, ou de alguma prática, de repente, de coro, de canto, ou de brincadeiras musicais mesmo. Tudo isso vai desenvolver as habilidades e competências musicais, seja na criança ou no adulto. A música pode desenvolver também a ludicidade, porque ela é realizada através de brincadeiras, de jogos, e de uma forma divertida. Desenvolvemos também as competências socioemocionais, que são relacionadas à personalidade, ao caráter, aos conflitos pessoais, muitas vezes que a criança pode apresentar, e então a musicalidade dá instrumentos, para que haja um desenvolvimento também nessa área. Trabalhamos também a psicomotricidade através da música desenvolvida pelo corpo, através das brincadeiras, como eu já disse, dos jogos, inclusive da dança, intercalada e interligada ao processo da aprendizagem musical. Nós desenvolvemos também aspectos pedagógicos escolares, como a alfabetização, a questão da contagem, da matemática. Tudo isso pode ser estimulado através da musicalização infantil. E, por fim, nós podemos desenvolver também aspectos terapêuticos, no caso dos trabalhos com musicoterapia e arte-terapia, certo? Definindo então o que é a música, nós discutimos um pouquinho de que a música ela é a arte de combinar sons e silêncio. Essa definição ela está presente na legislação brasileira referente à educação musical. E a partir disso eu trouxe uma discussão para a gente entender um pouquinho o que é o som. Se a música é a arte de combinar o som e o silêncio, então o que seria o som? O som nada mais é do que as ondas de vibração produzidas por um corpo, que ao entrar em atrito ou em contato com outro corpo, essas vibrações elas se propagam pelo ar,
né, e chegam até os nossos ouvidos para serem compreendidos pelo cérebro. Isso é o processo do som, né? Quando um corpo, um objeto, ele é tocado, ele é movimentado, né? Ele produz essa vibração. O som ele possui 4 parâmetros principais, né, que são abordados dentro do processo de aprendizagem musical, dentro da musicalização, né, que nós vamos ver mais para frente, que podem ser trabalhados com os instrumentos cotidianos. Esses 4 parâmetros são a altura do som, que significa se o som é grave ou é agudo, se ele é um som mais grosso ou um som mais fino, né? A gente utiliza essa analogia para explicar às vezes para as crianças, né? Para ficar de uma forma mais clara. Então, a altura, nós temos o parâmetro da duração, que é o tempo que esse som será propagado pelo ar, né? Que esse instrumento será tocado, que essa nota permanecerá, né? Em execução, sendo emitida. Nós temos também o parâmetro da intensidade, que significa se esse som é forte ou se ele é fraco, né? Também relacionado ao volume desse som. Nós temos também o timbre, que é o que vai determinar como se fosse a identidade daquele som. Então, o timbre do violão é diferente do timbre do piano, né? O timbre do tambor é diferente do timbre da flauta. Então, quando eu ouço o timbre de um determinado instrumento, eu consigo diferenciá-lo do outro, porque o timbre é a identidade do som. É essa característica que nos faz reconhecer cada som diferente um do outro. Então, pensando nesses parâmetros do som, né, e que a música é, né, a combinação entre som e silêncio, nós temos também 3 elementos fundamentais da própria música, né, que estão presentes nesse processo do fazer musical, que são a melodia, a harmonia e o ritmo. Falando um pouquinho sobre os 3, a melodia é quando nós temos uma sequência de sons tocados, né, ou emitidos. Então, pode ser o som das 7 notas musicais ou o som de uma sequência de instrumentos. É uma melodia, né? Sons tocados um em seguida do outro. Já a harmonia é quando nós tocamos sons de uma forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Quando eu toco 3 notas musicais ao mesmo tempo, eu estou formando um acorde, uma harmonia, né? Assim como quando eu toco 2 instrumentos diferentes, né, ao mesmo tempo. Então essa é a harmonia, quando nós harmonizamos 2 sons. E o ritmo, que está relacionado totalmente à duração, né, e aos estilos musicais também. O ritmo é o elemento da música que vai determinar a contagem dessa música, a duração das notas, né, a métrica musical, vai diferenciar um estilo musical do outro, né, e assim a gente consegue aplicar, né, e compreender o que são os parâmetros e os elementos fundamentais da música. Então, para trabalhar na musicalização, nós temos alguns tipos de sons que nós classificamos. Podemos trabalhar com os sons do ambiente, né, que seriam sons externos, sons dos animais, sons de objetos, sons corporais, que seriam a percussão corporal, né, o estalar de dedos, a batida, o peito, a palma e assim por diante. Nós temos também os sons dos instrumentos musicais propriamente ditos e temos também os sons dos instrumentos cotidianos. Falando sobre os instrumentos cotidianos, que são o nosso tema principal, né, que foram nessa oficina, nós podemos utilizá-los para, basicamente, né, eu classifiquei para 3 tipos de situações, né? Podemos utilizá-los para contação de história, no caso de instrumentos que reproduzem um som parecido com os sons da natureza, tá? Podemos utilizar também com jogos musicais, no caso de instrumentos que permitem a contagem, que permitem o ritmo.
E podemos utilizá-los também para produzir arranjos musicais, ou seja, brincar com músicas que já existem, acrescentando novos instrumentos de uma forma arranjada, né? De uma forma improvisada também, né? E para finalizar, eu também dei como sugestão, né, para quem for trabalhar com grupos de criança ou de adultos, enfim, com um público de grupo, para que realizem oficinas de confecção de brinquedos. Então, aliás, de brinquedos não, de instrumentos musicais. Também sugeri dos brinquedos, para que você possa despejar, né, de repente, sobre uma mesa os materiais recicláveis e colocar fotos dos instrumentos musicais, né, para que a criança ou a pessoa que for participar da oficina possa se inspirar e confeccionar, né. Eu deixei a dica também de que repertório, né, tanto de instrumentos quanto de atividades, nós encontramos muito repertório disponível em canais do YouTube e páginas do Facebook. Espero que tenham gostado da oficina para quem participou e um grande abraço a todos e até a próxima!